Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Não sei se é uma questão física, não sei se é uma questão de sinergia com o técnico, não sei se é uma questão do clube bagunçado, né? O próprio Carrilho disse que isso não é desculpa, mas eu não sei o que está acontecendo. É fato que o Corinthians estava, como disse o Dorival, sem energia. E aí, quando você não tem energia, você tem que mudar. O Corinthians tinha feito uma grande jogada quando estava 0-0. O Memphis Depay volta um pouquinho, ele jogou um pouco mais pela esquerda, né? O Romero, ele foi um jogador até mais à direita, caindo por dentro, flutuando e tal, o Garro tentando chegar nos dois, e o Memphis lá na esquerda buscando o jogo, Carrilho flutuando ali por dentro também, o Martínez, mas você não tinha um jogador à frente da área. O Maicon, que era o homem de Dorival, lesionado. O Ranieri, banco. Então, o Dorival opta por Martínez, Breno Bidon, Carrilho e Rodrigo Garro. Um meio-campo muito leve diante de um São Paulo que jogava em casa e que necessitava da vitória. Essa jogada, o Memphis vem pela esquerda, pega a bola e descola o Romero livre, atacando o espaço para chegar na frente do Rafael. O Rafael faz uma puta defesa, fato, mas o Romero perde o gol. E a principal jogada até então, dos pés do Memphis. Eu posso questionar qualquer coisa aqui e posso discutir com vocês qualquer coisa relacionada ao comportamento do Memphis. O Memphis, ele é marrento, o Memphis está criando caos, o Memphis está gerando problema. O Memphis deu uma entrevista que demitiu Ramon e Emiliano Dias. O Memphis faltou ao treino. O Memphis fez uma música lá para provocar o craque Neto. O Memphis está reclamando e notificando o clube por atrasos com ele relacionados a direitos de imagem e premiações do Paulistão. O Memphis ganha muito dinheiro. O Memphis não deveria, ao ser substituído, não voltar para o segundo tempo e ficar no banco de reservas com os colegas. Não deveria ter ido para casa mais cedo, enquanto os jogadores tomavam banho. Tudo isso eu tô com vocês. Tudo isso eu tô com vocês. Agora, vamos no fato, tá? Tudo isso são questões que a gente pode debater e elas são importantes também. Eu não vou dizer que elas não são. Agora, vamos no fato do jogo. No primeiro tempo, em que o Corinthians foi amassado pelo São Paulo, humilhado pelo São Paulo, o Corinthians teve uma chance. Essa uma chance foi gerada por Memphis Depay. Esse é o fato. A gente pode questionar e discutir outras coisas. A gente não pode discutir com o fato. O fato é esse, tá? Ok. Aí o Corinthians toma 2 gols em 3 jogos, 3 minutos, talvez. Os 2 do Luciano, que ama fazer gol contra o Corinthians, que é um jogador decisivo para o São Paulo, que já tinha jogado bem contra o Bragantino, porque o São Paulo, na estreia do Crespo, tomou uma taca do Flamengo, vai para o Red Bull Bragantino, que poderia ser líder, sai na frente, toma virada, empata em 2 jogadas do Luciano. 2 participações do Luciano, que dá outra cara para o time do São Paulo. O Luciano tem algo que o Dorival citou na entrevista após-jogo: energia, disposição, personalidade. O Luciano encara um clássico como se deve. E é por isso que ele é tão querido pelo torcedor. Eu sou um crítico, assim, ferrenho do Luciano, porque eu acho que às vezes ele deixa de jogar, ele reclama muito, ele é marrento, ele é uma mala. Eu reclamo do Luciano por esse lado também. E eu não acho ele um craque, um cara que tem que ir para a seleção brasileira, nada disso. Mas eu acho que no São Paulo, ele entende onde ele está e entende o que precisa fazer. E sabe respeitar o torcedor. Isso o Luciano faz. Então, eu tiro meu chapéu para ele, né? O Luciano foi lá e decidiu o confronto em 2 jogadas. A primeira, numa subida do então lateral Félix Torres, vejam só, que não volta a tempo. Quando, num contra-ataque, a bola cai no pé do André Silva, que joga muito bem fora da área. Acho que o André rende muito mais como segundo atacante ou um atacante vindo de trás. Ele encontra o Luciano na ponta esquerda, sem a cobertura do lateral, barra zagueiro, barra não sei o que, Félix Torres, e chuta no canto para vencer o Hugo Souza. Depois, um cruzamento que vem na esquerda e ele ataca o espaço de carrinho sem chance nenhuma, na cara do Hugo Souza para fazer o segundo gol. O Luciano, em 2 jogadas, ele mata o confronto. Por quê? Porque a partir dali, o Corinthians não esboçava nenhuma reação. Nenhuma reação. O Garro estava com uma dificuldade física. Isso no primeiro tempo, tá?
Depois eu vou falar do segundo. Uma dificuldade física, assim, no sentido de intensidade. Ele não conseguia entrar no ritmo do jogo. Não conseguia. É o jogador de mais qualidade técnica que tem o elenco do Corinthians. Mas ele não conseguia entrar no mesmo nível físico dos demais, no primeiro tempo. O André Carrilho não foi tanto para a direita quanto eu imaginava que ele fosse, até porque o Félix Torres subiu bem, subiu bastante, inclusive deixando espaços. Mas eu não vou questionar a escalação do Félix Torres, tá? Eu tô vendo muita gente questionar. Eu ainda preferiria do que o Léo Maná na vaga do Mateuzinho. Poxa, gente, todo mundo debateu isso antes do jogo. Que o Félix Torres, inclusive, fez bons jogos. Aí eu sou obrigado a concordar com o Dorival. Todo mundo entendia que o Félix Torres poderia jogar por ali. Porque o Léo Maná é insuficiente. Então, na ausência do Mateuzinho, tem que contratar? Claro que tem que contratar. Mas diante do que você tem, eu não vou questionar antes da bola rolar. Depois, eu não achei errado escalar, mas que ele foi mal, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Como todo o setor e o sistema defensivo do Corinthians, até por não ter um cara mais fixo de proteção à defesa, meio campo do São Paulo deitou. 2-0, vem o segundo tempo. No intervalo, Dorival Júnior tira Memphis Depay. Bom, aí é o seguinte, gente. De novo, o Memphis, ele merece todas as críticas por questões de comportamento que ele tenha, por questões extracampo, pela relação custo-benefício, pelo dinheiro que é investido nele. Agora, eu não posso ser incoerente aqui. Na minha opinião, eu acho que o Memphis... Eu não sei se ele vale o que custa, porque eu não tô lá, eu não tenho o orçamento na mão, eu não tenho o contrato, não sou eu que pago, então fica difícil. Claro que todo mundo tem a sua opinião, claro que a gente faz as nossas ponderações aqui do que o cara custa e do que o cara rende, mas, cara, eu não consigo não entender a importância dele. O Corinthians estaria na Série B, não fosse o Memphis Depay. Eu sei que o futebol é coletivo, ele não ganhou nada sozinho. Mas é notório, gente, que a chegada dele ano passado, ela modifica todo o time do Corinthians, no seu entorno, modifica tudo. O ambiente, inclusive, ele modifica tudo. Não vou ser falso modesto na minha carreira, entendo de futebol, 4 linhas, tática, e tenho experiência e conheço o trabalho do Dorival. Se não contratar, ele cai ou cai o Corinthians. Não vai ter jeito. Ele não vai conseguir. A gente não ganha do Cruzeiro na quarta-feira, a gente não vence o Botafogo, e depois tem os jogos contra o Palmeiras. A sequência é drástica. A sequência é dura. Eu tô falando aqui por conhecimento. Ou o Dorival dá muito certo, ou dá muito errado. Eu avisei isso. E o Dorival é bom treinador. Se você pegar jogadores, conversar com jogadores, os caras falam, não, o nível de treinamento é outro. O Dorival, Ramon, com o Luxemburgo no final de carreira, é outro nível. De tática ele entende. Só que tem uma coisa que falta pro Dorival. Ele precisa falar mais grosso. Entendeu? Ele tem que chegar na diretoria, porque assim, o Dorival fechou com o Fabinho. Irmão, tem que cobrar reforços, velho. Ou segurar a bronca, cai e vai embora, e como um fracassado no Corinthians. Entendeu? Não tem como. Ou contrata e outra. E o que o Corinthians precisa não é de jogadores de 15 milhões de dólares como o Elinho, de 7 milhões de euros como o Biel. O que o Corinthians precisa é só de saúde física. Poxa vida. É só isso que o Corinthians precisa. Você vai na Série B, vê lá qual o jogador que mais corre em campo, que tem um passe bom. É isso que o Corinthians precisa no meio campo. Entendeu? Jogadores como, por exemplo, aquele Mineiro que passou no São Paulo, um Amaral da vida, jogadores que vão correr. Simplesmente um Ralf, um Ezequiel. Você põe ali, irmão, 3 volantes, põe o Garro, põe o Memphis e o Yuri, pronto. Você põe um zagueirinho melhor, você não... sabe qual é o problema de vocês que governam o futebol do Corinthians? Primeiro que vocês são soberbos. Fabinho Soldado, os scouts dele lá, é tudo soberbo, tá? Tudo soberbo, porque os caras você sabia que os caras do scout estão indo até pro jogo? Pra quê? Pra quê que vocês vão pro jogo? Vocês vão treinar o time?
Eu queria saber pra quê? Vocês são soberbos, vocês não ouvem. Salve, fiel corintiano, e se liguem só aí nos próximos 3 jogos do Corinthians, né, gente? Misericórdia, né? Cruzeiro aí já nessa quarta-feira. Um dia depois vai ter o protesto da Gaviões de frente ao Parque São Jorge, né? Depois tem Botafogo, depois tem o Palmeiras, né? 3 jogos aí considerados difíceis, né? Não é que a gente esteja superestimando o adversário e diminuindo o Corinthians, não. Mas realmente, gente, na situação atual, com esse elenco aí preguiçoso, Dorival fazendo besteira, e Yuri sendo desfalque, né, também, infelizmente a gente fica com medo, né? A gente tem que ter medo mesmo porque um time forte ele tem que passar confiança para a torcida, não é para passar medo para a gente, né? Então a gente pode sim criticar, cobrar, né, mesmo antes da partida, porque não é questão de zicar, é questão de ter bom senso, né, fiel? Enfim, que o Timão consiga vencer, mas é difícil, né? Enfim, vai Corinthians.